paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. Nós falamos aqui dos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e comigo aqui no estúdio a presença do pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. A paz do Senhor, pastor Fabiano, e nós também saudamos com a paz do Senhor todos que nos assistem. Amém. Também conosco a presença especial da nossa irmã Marina Vilela, que é psicanalista, especialista nos 4 temperamentos. A paz do Senhor, Marina. Amém. A paz do Senhor, pastor Fabiano, pastor Orlando. Paz. E a todos que nos assistem. É uma bênção estar aqui de novo, uma alegria. Amém. Verdade. Nossa irmã Marina já esteve em uma outra oportunidade e hoje retorna para falar melhor sobre os temperamentos. E nós vamos, para dar início a essa conversa, nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13. E a Palavra do Senhor nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Muito bem. Bom, o tema do programa, os temperamentos, os 4 temperamentos, mas hoje nós falaremos de 2, não é isso, Marina? É isso mesmo. Da outra vez, nós falamos de uma forma mais geral. A gente trouxe aquele resumo para a gente conseguir ter um apanhado geral. E hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre 2. E para que cada um possa ter a oportunidade, às vezes, de conseguir se identificar. E o texto da Palavra do Senhor que nós lemos, esse texto de Efésios, fica muito claro o nosso chamado para o aperfeiçoamento, para o amadurecimento, que é a estatura perfeita de Cristo. Então, é nesse viés que nós vamos caminhar. É para esse amadurecimento que nós somos chamados, então é para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, mais semelhante a Cristo. Então, nós vamos olhar para essa ferramenta dos 4 temperamentos com essa visão de que é uma ferramenta simples, mas, ao mesmo tempo, profunda de autoconhecimento, de conhecimento que vai ajudar nas nossas relações, com todo mundo que a gente convive, onde nós estivermos, dentro dos lares, nas igrejas, no nosso trabalho. É para facilitar. De maneira nenhuma, nós estamos aqui para rotular, para limitar alguma pessoa. De forma nenhuma, não é um rótulo. Mas nós estamos aqui para olhar, nos identificar para esse aperfeiçoamento. É para viver esse crescimento. Então, não é reduzir ninguém. É ao contrário disso, é enxergando as nossas forças e as nossas fraquezas, aquilo que nós precisamos melhorar, é nesse sentido. É da gente conseguir enxergar que, sim, existem características que são inerentes à nossa natureza humana. E reconhecer isso significa que nós não devemos viver dominados mais pelas fraquezas, pelas nossas fragilidades, mas podemos potencializar as forças. Podemos usar isso para crescimento, para desenvolvimento, e podemos olhar para este lugar de crescimento. Marina, eu vejo assim, pastor Fabiano também, existe uma preocupação. Você está trabalhando com os temperamentos, na parte da psicanálise, e eu também, dentro da ferramenta de comportamento que nós aplicamos, especialmente na empresa que eu trabalho, existe uma preocupação das pessoas com rótulo. Mas o que acontece? Um ponto de vista. Né? A pessoa que não tem autoconhecimento, ela já é refém do rótulo. Porque o rótulo nada mais é do que você no piloto automático. Quando você está no piloto automático, você está refém ali de uma estrutura primitiva, digamos assim, e ela que está dando as coordenadas dentro do seu subconsciente, e isso vai reverberar naquilo que você externaliza. Então, muitas vezes a preocupação da pessoa com o rótulo, ela esquece de enxergar que ela já tem o rótulo, porque falta o quê?
nível de consciência expandida para poder tomar uma decisão acertada. É fazer o que eu quero ou fazer o que é certo? É o dilema. É isso mesmo. Muito bem. Já existe esse padrão. Já existe essa forma de funcionamento. Se você está, né, somente preocupado com o rótulo, né, com esse negócio de me colocaram numa caixinha, né? Já ouvi muito Eu sou isso e pronto. Não é nesse sentido, porque você, quando ganha esse nível de consciência, você consegue escolher o que você vai fazer. Ou seja, é para te libertar. Não é para te aprisionar, não é te colocar só numa caixinha, não. É para que você seja livre e consciente de tomar as melhores decisões. Então, de fato, o temperamento, essa ferramenta, as ferramentas, né, de autoconhecimento, para nós, nosso propósito aqui, né, o nosso objetivo não é esse. Realmente é de liberdade, porque, de fato, não é sentença. O temperamento não é uma sentença, não é determinismo. Ele é um ponto de partida. Porque, de fato, o ser humano é um ser muito complexo. Não tem como a gente colocar todo mundo e dividir somente em 4 ou em 9, ou seja, né, da maneira que for. Então, existe essa estrutura interna, existe essa estrutura interior que não vai mudar, que é o temperamento, que é a base. Essa parte, a gente nasceu com ela e vai morrer com ela. Então, é uma parte que a gente precisa conhecer para, então, se dominar. Mas ela, então, é uma base. Eu construo, então tem algo além disso, não é verdade? Exato, porque essa parte da maturidade, desse aperfeiçoamento, a gente faz na nossa personalidade. Quando a gente conhece, a gente vai o quê? As fraquezas temperamentais, por exemplo, que é o nosso assunto, a gente vai se adequar, a gente vai se adaptar, a gente vai se aperfeiçoar na nossa personalidade, para que o que fique evidente em nós não seja mais o nosso temperamento, seja Cristo. Muito bem. Né? Todo o nosso desejo é esse. O nosso trabalho é para que ele apareça, né? E não nós. Então, esse é o principal objetivo, o principal desejo. Nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que não foi um erro, não é um erro, né? O Senhor, ele deixou ali exposto a vida de servos e servas que enfrentaram seus desafios, que foram poderosamente usados pelo Espírito Santo, usados pelo Senhor, mas eles também tinham as suas fraquezas. As emoções estavam presentes, né? Estavam E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais em dois tipos. Isso. Que é o colérico e o sanguíneo. E a Marina vai nos trazer essa informação para nós aqui hoje. Você que está nos assistindo, fica atento. Será que eu tenho esse traço colérico? Será que eu tenho o traço sanguíneo? Então, nós vamos falar sobre os quentes, e eles são aqueles que apresentam uma velocidade de reação rápida. São temperamentos quentes. Isso. É isso? Muito bem. Isso, são aqueles que eles são extrovertidos. Eles têm um movimento para fora. Então, eles necessitam de interação social. Eles são aqueles que pensam rápido, falam rápido, agem rápido, eles se movimentam, eles não têm dificuldade de tomar decisões, porque eles decidem rápidos. Eles são voltados para fora, são executores. E nós temos os coléricos e os sanguíneos. Os coléricos são aqueles fortes, determinados, aqueles que eles são orientados a resultado, a meta. Eles gostam da meta, eles gostam de dobrar a meta, de superar aquilo. Eles estão sempre em movimento, sempre executando. Para eles não tem nada difícil. Eles vão à frente, eles realizam o que colocar na mão deles. Eles gostam de problemas, porque eles gostam de resolver. Eles são solucionadores, resolvedores. Então, são aqueles que são fortes, focados, constantes, determinados naquilo que eles estão fazendo. E eles possuem uma memória emocional. Aquilo que acontece na vida deles, com eles guardam. Eles sabem o que aconteceu, eles têm uma memória emocional daquilo que aconteceu com eles. Então, os coléricos, eles possuem
uma linguagem mais objetiva, mais prática. O jeito de falar deles é papum, né? Bateu, levou. São pessoas que não fazem rodeios. Elas falam aquilo que vem. Se elas não forem amadurecidas, não forem maduras, isso já gera um grande choque. E aí a gente vê o exemplo de um colérico, né, de comportamentos desse perfil em Paulo, por exemplo. E quando a gente olha para a vida dele, a gente vai ver que ele era focado e determinado na missão dele antes em perseguir a igreja. A palavra fala que ele retirava mulheres, homens das casas. Ele tinha cartas, né, de prisão para eles e ele ia até o final. E a gente vê que ele era focado nisso. E quando ele se converte, após a sua conversão, essa característica dele, ela não desapareceu. Permanece, né? Ela permaneceu. O que mudou agora foi o foco, a motivação, a intenção do coração. Agora já não era mais aquele Paulo que levava as pessoas à prisão, mas era aquele Paulo que fazia de tudo e até o final da sua missão para pregar o evangelho. Para anunciar o libertador. Para anunciar o libertador. Perfeito. Para anunciar a salvação. Então, lá em 1 Coríntios 9, 24, fala assim, ó, vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, eu não vou fazer de qualquer jeito. O colérico, ele faz para conquistar. Ele faz para vencer. Eles são excelentes naquilo que eles fazem, porque eles têm uma clareza de resultado, de missão. Então, eles vão passando por cima. Eles aguentam o sofrimento para eles terem aquele alvo, aquele foco, né? Então, Paulo era dessa maneira. Para conquistar, ele aguentou açoites, prisões, naufrágio, dessa maneira. E combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo 4:7. Ele sabia que havia um propósito maior, uma missão maior diante dele, então ele foi até o final. Alguém produtivo e útil, mas agora para o reino. Para aquilo que foi anunciado a ele, pelo encontro que ele teve com o Senhor. O propósito mudou. Mudou. Isso. A identidade, foi uma nova identidade. O perfil dele era o mesmo, mas agora o propósito era outro. Isso, a gente vai ver que o temperamento foi redimido. O Senhor, ele não desperdiça aquilo que ele colocou em nós. Então, ele vai redimir o nosso temperamento para que a gente seja usado na obra, né? A gente vê também o exemplo de Débora, vamos falar de uma mulher um pouquinho. Ali no Antigo Testamento, uma mulher, uma juíza muito bem posicionada, muito assertiva, que precisava liderar. Os coléricos têm essa característica de uma liderança nata, eles não têm dificuldade em assumir posições, cargos, funções. Para eles, isso é fácil, é tranquilo, porque faz parte deles. Então, onde eles chegam, eles conseguem ali já assumir esses lugares, essas posições, e ela é uma mulher com esses traços e de uma liderança muito madura, porque ao receber do Senhor ali a orientação para a guerra, era uma batalha, ela estava diante de um desafio, era um povo, né, o povo do Senhor, e ali diante de Baraque, ela recebe a direção do Senhor, e não como uma líder imatura que podia ter ido, né, conforme foi pedido, ela entendeu que a direção do Senhor era, deixa ele ir, eu vou, mas eu não assumo, né, a batalha. Então, uma encorajadora, alguém que recebeu do Senhor a direção, transmitiu a Baraque e o encorajou para que eles pudessem vencer, para que eles pudessem ir a vencer aquela batalha. Então, nós vemos que a maturidade, esse aperfeiçoamento, ele vem para que nós possamos ser usados com profundidade na obra do Senhor, né? Então, quando a gente vê pessoas assim, né, aquele marido que está em casa e ele dá ordens e ele tem essa facilidade, por exemplo, de arrumar uma viagem,
de fazer o roteiro, dos passeios. E no final, aí às vezes a esposa nem sabe, os filhos nem sabem o destino, mas ele já resolveu tudo. Porque ele é assim, ele resolve tudo, ele tem essa facilidade, né? Uma esposa com esse perfil, ela vai levantar, ela já vai acordar dando ordem, ó. O filho já faz isso, a filha faz isso, a gente vai sair, vamos almoçar em lugar tal, o horário é esse. Eles são assim. E na obra, do mesmo jeito. Porque os servos que têm esse perfil, eles não têm dificuldade em assumir posições, né? Responsabilidades. Então, se é necessário algo para alguém, né, que faça rápido, que você queira um resultado, né? Que às vezes precisa de resolver um trabalho ali, alguém com esse perfil, ele tem essa potência, ele tem essa competência, essa habilidade de assumir tais funções. Então, a gente vê realmente o Senhor querendo nos amadurecer para que a gente tenha uma liderança, né? Para que todos os perfis sejam usados pelo Senhor. Esse é o colérico. Colérico. Esse é o colérico. Só para gravar. Sim. Isso. E o colérico, ele tem também as principais fraquezas: a ira, a impaciência, a autossuficiência. Eles estão muito intensos e rápidos, então eles têm um pouco de dificuldade de esperar o tempo do outro, né? Aquilo que o outro, às vezes, vai demorar para pensar, vai demorar para fazer, para decidir, eles têm um pouco de dificuldade de esperar. Então, vem a impaciência. São os pontos de atenção, né? Os pontos de atenção. Porque, para eles, é desafiador esperar o tempo do outro, né? Por serem... Eles sabem já muito certo aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles têm que fazer. Então, para eles, esperar que o outro decida... Se pode decidir agora, por que eu vou esperar para decidir depois do almoço? Vamos decidir logo. Para eles é assim, eles não querem deixar caixinhas abertas. Então, vamos fechar essa caixinha logo. E aí, na convivência, isso acaba trazendo alguns pontos de atenção. Então, essa forma objetiva e prática no falar, por exemplo, é um ponto que ele precisa olhar. É um ponto que ele precisa administrar. Porque as pessoas vão entender que aquilo está sendo uma grosseria. Aquilo pode ser interpretado como uma ofensa, como se ele estivesse machucando alguém. Para ele, só está dando uma resposta. Mas para quem está ouvindo, isso pode soar de outra forma. Então, a impaciência, a ira, né? A ira não é pecado, né? Irai-vos e não pequei. É a emoção, o problema é o comportamento. O que você vai fazer com isso? Isso. O cuidado é que você não pode prolongar ela, né? Mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira para que não dês lugar ao inimigo. Eu me lembro que o pastor Orlando, em um dos programas, ele disse, a emoção, ela vem. Você não controla a emoção, mas o comportamento você controla. Muito bem. Nós estamos falando do colérico, né? E o outro de temperamento quente, quem seria? O outro temperamento quente é o sanguíneo. Sanguíneo. Os sanguíneos, eles são rápidos, comunicativos, otimistas, eles são entusiastas, aquelas pessoas que elas tomam conta do ambiente. Elas são a alegria da festa. Onde tem um sanguíneo, tem uma piada, tem alguém ali com humor, bem-humorado, tem alguém falando com bastante motivação, são motivados. Então, eles carregam essa habilidade na fala, de motivar mesmo, de se comunicar, de serem sociáveis. Eles são relacionais, eles são envolventes. Então, ali eles vão estar sempre rodeados de pessoas. Eles são esses, eles gostam de estar nesses lugares. E a gente falou um pouquinho de Pedro da outra vez, pela impulsividade, por ser rápido e às vezes não pensar antes de agir. E a gente falou sobre essa espontaneidade. E Pedro, naquela parte ali onde ele vai ao Senhor ali sobre as águas, nós falamos sobre esse ponto, ele reage prontamente naquele momento e ele vai ao Senhor. Esse exemplo, a gente vê o quanto o sanguíneo, ele é rápido. Ele já pensou, já se levantou, já reagiu. Foi isso demais. E Davi,
também, Davi, alguns comportamentos a gente vê, alguns traços desse temperamento. Ali, por exemplo, quando ele vai levar a comida para os irmãos, e Golias está lá, ele vai com o objetivo de levar comida. Ele se distrai ali, vai vendo o que está acontecendo, vai lá perguntar para os irmãos, falar com eles sobre o que estava acontecendo. Ali ele já se engaja, né? Todo engajado, fica sabendo e ele vai. Se candidata. Ele se candidata para ir. Então, é esse de postura, de vai. Às vezes, não pensa muito no depois, mas são aqueles que são rápidos, eles estão ali. E nós vemos que eles precisam também, eles têm alguns pontos a melhorar, né? Eles precisam olhar para esse lugar, que é a inconstância, a impulsividade, a indisciplina, essa intensidade emocional, porque quando eles estão alegres, eles estão muito alegres. Mas se porventura vier uma tristeza, eles têm uma tendência também de ficarem bastante tristes, de ficarem naquele sentimento. É uma intensidade, uma oscilação, às vezes, que acontece nas emoções. Então, eles precisam olhar, porque quando eles estão motivados, eles vão até o fim. Mas se algum momento ficou mais difícil, perdeu um pouco ali o prazer de fazer aquela atividade, eles têm uma tendência de desistir, de deixar para depois, de procrastinar, de deixar para amanhã, e aí eles não concluem muitas vezes as tarefas, eles iniciam muitos projetos, mas não terminam. A gente vê Pedro ali, à mesa com Jesus na ceia, e Senhor, de maneira nenhuma, eu vou te negar, eu vou te trair, eu vou te deixar, eu vou dar minha vida. Olha para vocês verem quanto é intenso nas emoções. Eu dou a minha vida pelo Senhor. E a gente vê quando passa daquele momento, ele é confrontado ali, questionado, ele vai negar o Senhor. E eles têm uma tendência de serem superficiais. Então, eles vivem muito o momento. Né? Então, aquilo lá não era mentira, não. Pedro realmente queria. Era o desejo dele. Mas a intensidade, às vezes, quando é confrontado, é superficial. E aí, quando o Senhor Jesus vai falar com ele ali, depois que passou, o Senhor vai falar, Pedro, tu me amas? O que o Senhor Jesus estava fazendo ali era chamando Pedro à consciência, à profundidade. Pensa se tu me amas. É só emoção? É só a alegria do momento? Eu costumo dizer que aquele momento foi o dia da conversão de Pedro. Porque até aquele momento ele voltou a fazer as velhas coisas, ele foi pescar. Ele voltou para a velha natureza dele. E foi justamente ali, né, na beira do mar, quando Jesus se revela. E ali, a partir dali, ele se torna ali um dos pilares da igreja primitiva. É verdade. Ele, naquele momento, ele é chamado tão a essa profundidade, a esse entendimento, que ele vai reconhecer os erros dele, as falhas dele. É como se ele fosse tão profundo dentro dele que ele estava reconhecendo que mesmo ali andando com Jesus aquele tempo todo, ele ainda estava vivendo de maneira superficial. Mas naquele momento, ele estava tendo uma experiência com esse amor, que não era mais para viver na superficialidade, mas era para viver de uma forma mais profunda. Perfeito. Então... Amém, que maravilha. É certo que há muito que se dizer ainda, mas o nosso tempo ele é escasso, né? Amém. Vamos ter que um próximo programa, né, para falarmos até dos outros temperamentos. Amém. Mas eu quero agradecer, né? Queremos agradecer a presença da nossa irmã Marina Vilela. Marina, o convite já está feito, Amém. né? Volte mais vezes. Obrigado pela presença. Paz do Senhor. Amém. Amém. Uma alegria poder falar desse assunto. Voltamos mais vezes. Amém. Pastor Orlando, mais uma vez, obrigado. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fabiano, a paz do Senhor, Marina. Amém. E é uma alegria estar aqui, poder compartilhar com os nossos irmãos pontos importantes, né, do autoconhecimento, da construção da identidade e do alinhamento do propósito com o reino de Deus. É isso. Uma alegria muito grande para nós.
E nós, assim, também nos despedimos daqueles que nos assistem, desejando a paz do Senhor Jesus.